parecendo que estava um cenário maravilhoso. E, de repente, tudo desandou, né? Rapidamente. Não sei o que, depois, se você puder analisar, na tua opinião, o que você acha que azedou tão rápido. E aí eu queria a tua avaliação sobre esses depoimentos também que a gente viu agora, que o Biagi trouxe para a gente, né? Está ruim a relação do governo, rapidamente deteriorou e para essa aprovação das medidas relativas ao IOF, está muito difícil disso ser aprovado agora, né, Maza? Exatamente. Vamos por partes, então. Primeiro, a questão do Haddad, né? Eu acho ali, talvez possa ter ali uma razão ou outra para se incomodar com a questão ali do uso da palavra moleque, né? Que de fato é uma coisa ali que a gente sabe que no Congresso tem-se um apego muito grande a esse tipo de termo e como ele é utilizado contra os deputados e acaba, às vezes, azedando a relação por conta de uma coisa que poderia ter sido controlada melhor pelo ministro. Agora, o Haddad tem muita razão com o que ele diz ali com relação a essa cobrança, né? Uma coisa que a gente naturalizou, mas que não era para ser naturalizado, é essa questão, né, desses deputados às vezes mais performáticos, né, que estão ali muito mais para às vezes produzir conteúdo para redes sociais do que para engajar num debate. O próprio Jordi falou, né, o Congresso brasileiro produz muito pouco, né, é improdutivo, muitas vezes não consegue entrar nos debates. A gente vê uma coisa muito importante pelo país sendo definida porque o governo liberou emenda e a partir ou incluiu, sei lá, evangélicos entre os beneficiados no projeto e aí com base nisso, né, esses grupos por interesse aderem e o projeto é aprovado sem nenhuma discussão de um lado nem de outro, né? Então eu acho que o que o Haddad fala é importante, né? E essa coisa tem virado um pouco rotina. Ele citou o caso da Marina, citou outros, mas teve vários. A gente, por exemplo, vê o Camilo Santana já foi umas 4 vezes, né? O ministro da Educação aqui do Ceará já foi 4 vezes para a Comissão de Educação lá da Câmara. Em todas, Tardan, é cansativo, sabe? Vamos abandonar um pouco as paixões políticas e vamos ser objetivos aqui. É cansativo, em todas. Fez uma fila de bolsonaristas, uns 4 ou 5, para perguntar a mesma pergunta, que era a questão lá de por que descontinuou as escolas cívico-militares. O Camilo responde em todas as vezes essa questão e nunca tem deputado nenhum para ouvir. Então, no próximo encontro vão repetir de novo, porque é aquela coisa, grava um vídeo, né? Bota o óculos descendo na hora, bota uma legenda, deputado humilha, ministro petista. Mas na prática o debate para a sociedade mesmo, para o que vai impactar a vida das pessoas é zero, não se produz nada de positivo. E essa questão de hoje teve muito disso, né? O que o Haddad coloca ali com relação aos dados, né? Com relação, por exemplo, ali da questão de que o Bolsonaro jogou o dinheiro dos precatórios, o dinheiro do ICMS para o expediente, para o exercício do ano consequente ali com relação ao último ano do governo dele, são fato, né? Então, por que os deputados não estavam ali para debater? Por que o próprio Jordi aqui deu alguns argumentos para a gente? Então, por que ele não permaneceu lá para colocar? Acaba fortalecendo essa tese, que muitas vezes o vídeo do Nicolas Ferreira que ele divulga depois, com fundinho preto ali e tudo, tem muita manipulação, tem muito dado frágil. Com respeito ao deputado Jordi, né, não tenho razão nenhuma para descredibilizar ele, é a opinião dele, ele tem razão no que ele coloca, mas, por exemplo, aqui mesmo, agora há pouco, o caso Jordi deu dados muito, né, frágeis para defender os pontos dele. Por exemplo, a gente está falando num cenário de um orçamento de 5 trilhões e 800 bilhões de reais, tá, no orçamento brasileiro para 2025. O impacto de primeira hora dessa adesão aí da isenção de 5 mil é de ali na esfera de 27 bilhões só no primeiro ano, né? Com relação a essa aplicação, ele fala de viagem da Janja. Por mais que eu também sou crítico, não acho que tem que ficar gastando dinheiro em coisa de chiqueza, levando primeira-dama para passear por aí, se for com luxo e tudo mais. Agora, você me dizer que uma coisa nesse nível pode ser cortada ali por um ajuste de gasto, não vai. O próprio Bolsonaro não fez isso. Fez corte de gasto no início e terminou com a máquina muito mais inchada do que começou antes, ali pegou do Temer. E aí todo o governo opera nessa lógica, né? Então, aí quando ele fala, o orçamento do Executivo é muito maior, claro que é muito maior. Câmara não tem que empregar Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, todos os professores exatamente das universidades federais, os servidores que atuam nelas, as bibliotecas federais, os N órgãos federais que operam e que prestam serviços valiosos e inestimáveis para a população, hospitais federais como tem lá em Brasília, né? Aqui em Fortaleza
só tem o hospital universitário ligado ao UFC de federal. Mas, enfim, todos esses aí recebem repasses também federais via SUS. Então, é óbvio que é, né? Porque, às vezes, aí ele falar nisso, né? Mas quando você vai para a prática, no que dá para cortar de gasto, raramente se chega a um valor ali, salve-se quando se privatiza, né? Que aí é um debate mais aprofundado que eles poderiam estar lá para levantar essa bola ali para o Haddad, mas não estava. Então, acabam sendo informações muito frágeis que não favorecem o debate, né, Tardan? Fica essa coisa mesmo. Qual é o seu interesse? É produzir para as redes sociais? O que vai sair disso? Querem convocar o Haddad de novo? Vão estar lá para debater? Debater com dados, debater com ideias mesmo. Não concordo com isso, ou porque você sugiro isso. É uma coisa que a gente não vê no Congresso simplesmente, e hoje tudo que a gente viu nesse sentido passa longe nisso, e eu acho que nesse ponto o Haddad tem razão, porque ele estava bem ou mal dando informações ali. Você discorda? Você acha equivocado? Vá lá e debata, coloca sua visão de mundo contra ele, não jogue ali meia dúzia de frases feitas ou dados que não tem muita, né, respaldo no orçamento brasileiro e sai fora depois, assim fica muito fácil, né? E com relação a outro tema rapidinho, né, que a gente já está no adiantado da hora, é aquilo, né, que a gente falou, né, falando do Hugo Mota aí, que agora está tentando dar uma ensaiada, uma virada de página ali com a relação com o governo. A gente sabe que o Centrão, né, Tardan, ele tem essa coisa que parece que ele não consegue operar fora da crise, né? Porque esses deputados que têm esses interesses, muitas vezes, né, o foco do deputado do Centrão é a base dele, né? Por isso que as emendas são tão caras para esse pessoal, porque é para mandar dinheiro para a cidade onde o primo dele é prefeito, o pai dele é prefeito, ou um aliado muito importante para a eleição dele. Então esse pessoal tem essa visão muito voltada para suas localidades, e ali o orçamento, né, traquejo de liberar verbas, emendas e tudo mais, é muito mais importante às vezes do que o debate que está acontecendo no Congresso para esse pessoal. Então, né, tendo essa medida, a gente vê que o Centrão ele gosta dessas crises, vive disso, né, não atua, fala da boca para fora que quer controlar, mas é o principal agente muitas vezes para criar esse tipo de coisa, ou pelo menos empodera quem está querendo criar crise para que elas ocorram de fato. E que essa história, que nesse momento de crise os apoios encarecem, né, a coisa ali, o passe fica mais valorizado, e é isso que a gente está vendo, né, o Hugo Mota não foge a isso, ele não é o primeiro, não inventou esse modelo, a gente tem desde lá do Eduardo Cunha, que era um representante do Centrão lá na época dele, muito centralizado ao MDB, mas de lá para cá muita pouca coisa se mudou nesse roteiro aí com relação ao empoderamento desse pessoal, né? Só que aí a grande novidade, né? O Hugo Mota estava tendo até do início do ano até então uma postura mais do lado do governismo, né? Até principalmente o fato principal, barrar ali o andamento da questão da anistia, né? Estava sendo muito cobrado por bolsonaristas com relação a isso, inclusive. Pois é, e vai continuar sendo enquanto não pautar. Agora a gente vê aí que ele já quer também fazer, né, aquele outro lado ali, também já dá pressão. Por quê? Você me perguntou ali o que eu achava que era isso. Tá muito claro, né, Tardão? É uma coisa que a gente está vendo desde ali do ano passado. O pano de fundo de todas essas histórias é aquele embate que existe hoje no STF, muito puxado pelo ministro Flávio Dino, de dar maior transparência às emendas parlamentares e um controle. Exigir, por exemplo, planos de trabalho para que esse dinheiro seja aprovado e uma fiscalização maior, que é o que esse pessoal não quer, né? Eles querem voltar ao tempo do orçamento secreto, em que não havia absolutamente nada de controle. O deputado botava ali o dinheiro, vai saber como gastou, para onde foi. Às vezes a coisa ia aparecer anos depois, né, Tardan? E quando aparecia não vinha qual era o deputado que indicava. Então, é uma questão muito complicada, viu? Mas é uma coisa que a gente aqui já falou algumas vezes, né? É da lógica desse pessoal. Se eu fosse bolsonarista, eu não comemoraria, né? Ou no momento em que ele adere, se eu fosse lulista, eu não comemoraria. Porque esse tipo de coisa é o sabor do vento, né? Hoje tá desse lado, hoje cria dificuldade, amanhã vende a facilidade. As nuvens no céu, né? Exatamente. No caso, eles que fazem as nuvens, fazem a chuva, fazem tudo, né?